Boa tarde, Observatório de Taubaté. Eu sou Jofre Neto, no dia 2 de outubro do ano da graça de 2023. Vamos começar hoje com essa notícia de cidadania, de participação democrática muito interessante. Vai ser tema único nosso, que foram as eleições para os conselhos tutelares de Taubaté. Nós temos 2 conselhos tutelares, cada um com 5 membros. Portanto, foram eleitos 10 conselheiros tutelares. Os conselheiros eleitos são esses aí, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Vários pontos a começar. Em primeiro lugar, foi uma satisfação imensa ver o afluxo da população. Nós tivemos um aumento de 5 mil participantes na última eleição, há 4 anos atrás, para 7 mil agora, 40% a mais. Num dia de chuva, que se convidava a ficar em casa, nada mais, nada menos que 7 mil pessoas, um pouco mais até, foram até as urnas para votar. Bom dia aqui, Silvia. Uma demonstração de cidadania, de participação democrática muito interessante. Do ponto de vista de ciência política, tem outro aspecto ainda bacana. Os eleitos foram escolhidos por ordem de votação, ou seja, quem teve mais votos levou, que é o sistema majoritário, que é um sistema intuitivo. Aqueles que levam mais votos ganham. Mas não é sempre assim? Não, não é. Para a Câmara, por exemplo, a Câmara Municipal é um sistema de chapas, não é um sistema de nomes individuais, é de chapas, e nem sempre quem teve mais voto ganha. Eu, por exemplo, na eleição de 2004, tive 2.400 votos, fui o terceiro mais votado e não entrei na Câmara. Por quê? Porque era um sistema de chapas que não é intuitivo para a gente. Então, o aspecto da ciência política é isso aqui. Teve um outro aspecto interessante também, que vocês vão entender quando eu ler o nome de cada um, que foi o aspecto religioso dessa vez. Das 10 vagas, 8 delas foram preenchidas por candidatos lançados pelas igrejas pentecostais, pelas igrejas evangélicas, melhor dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, conhecer os novos conselheiros, parabenizá-los, e dar o nome de cada um e a sua filiação religiosa, que este ano teve essa característica que a gente precisa citar aqui. Olha, a mais votada foi a Regina Castro, com 825 votos. Depois, a Cátia Silvia. A Regina é da Igreja Poema Church. Depois, a Cátia, da Assembleia de Deus. Terceira, a Maísa Ribeiro, da Igreja Católica. O André Linhares, da Igreja da Cidade. A Cíntia Rodrigues, da Universal. Deixa eu pular aqui, está aparecendo o meu nome ainda. Vamos deixar total, aliás, minha imagem ainda. Depois, a Noeli Toledo, que é do Ministério Sonho de Deus. A Leila Campos, da Universal. Rose Moreira, da Universal também. O Adilson Silva, da Igreja Católica. E, finalmente, a Cida Pires, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, isso nos dá essa novidade que a gente está tendo agora. Primeiro, as pessoas mais conservadoras, eu vi um vídeo que me chamou a atenção, dizendo, olha, a gente nem sabia que podia votar, a esquerda está tomando conta disso, você precisa ir lá votar, colocar os valores da direita e assim por diante. Bom, então, para alguns setores da sociedade foi uma novidade, nem sabia que existia o Conselho Tutelar. E é uma pena que acaba descobrindo como uma disputa política, sendo que o Conselho não é um espaço político. O Conselho Tutelar é um espaço de defesa da criança e do adolescente. O guia do Conselho Tutelar não é nenhum texto religioso, é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Os princípios que devem reger a participação no Conselho, a atuação dos conselheiros tutelares, são os princípios éticos, não princípios religiosos. Não quer dizer que haja contradição entre isso, não. É porque, obviamente, vai vir à tona alguns dos conflitos atuais, que sempre existiram, mas agora são mais visíveis, que vão afetar as crianças. Por exemplo, o tema da homoafetividade, o tema da transexualidade ou o tema do aborto. Né? Esses temas, no ambiente religioso, há pessoas que se colocam frontalmente contra e de uma forma, às vezes, até muito forte. Imagina-se o caso de uma criança homoafetiva e que ela, naturalmente, vai ser acolhida, tem que ser acolhida com todo carinho, todo respeito, com assistência, com as garantias da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se o conselheiro for filiado a uma agremiação religiosa que se coloca frontalmente contra, dizendo que é um pecado, que é uma afronta a Deus, que é uma abominação, é perigoso. O conselheiro vai ter que se abstrair, vai ter que se isentar dessa orientação religiosa, tá? E se colocar
ali como alguém que defende o estatuto da criança e do adolescente. Bom, se vamos pegar o tema da transexualidade, que é um tabu ainda, ora, mas uma criança, digamos uma menina, que nasce num corpo masculino, vamos dizer assim, as suas características externas, as características físicas são de um menino, mas o seu psiquismo é de uma menina. A medicina já reconhece isso. Essa criança vai ter que ser assistida, esse adolescente vai ter que ser assistido à luz da ciência, vai ter que ser assistido à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio religioso não pode entrar aí. Olha, a Silvia está aqui participando e falou que eu esqueci de um outro tema. Que essa história do banheiro unissex, que isso é essa loucura, né? Essa bobagem, essa fake news que inventaram, que o atual governo vai implantar banheiro unissex. Para começar, só para ver o grau de manipulação, você sabe que num ônibus o banheiro é unissex. Você sabe que no avião o banheiro é unissex. Na sua casa, o banheiro é unissex. Na Europa, por exemplo, os bares, os restaurantes, os banheiros são unissex. Não quer dizer que tem uma promiscuidade, não, apenas não tem uma separação ali. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, aqui no Brasil ninguém vai querer implantar banheiro unissex em escolas, em outras organizações, não tem o menor sentido isso. Bom, mas se a pessoa for com essas caraminholas na cabeça, ela chega no conselho tutelar e vai fazer o que não deve fazer. Tá? Bom, então, essa mensagem que eu gostaria de trazer, que os conselheiros tutelares, em primeiro lugar, temos que parabenizar a todos, eu sei que foi uma campanha renhida, né, difícil, a Maísa Ribeiro, o Adilson, que nós apoiamos pessoalmente, eu acompanhei com mais detalhes, né, a luta deles, foi um esforço muito grande. Quero parabenizar aqui a Regina Castro, a Cátia Silva, Maísa, o André Linhares, Cíntia Rodrigues, Noeli Toledo, Leila Campos, Rose Moreira, Adilson Silva e Cida Pires. São pessoas valorosas, pessoas que eu tenho certeza que vão contribuir para um conselho tutelar melhor. Agora, ainda para fechar, falando um pouquinho de ciência política. O conselho vai ter que, os conselheiros têm que se conscientizar que o conselho, ele não faz as coisas, ele não resolve o atendimento final. Ele vai dar um atendimento para criança e adolescente, mas ele vai acionar os órgãos da prefeitura que podem resolver a situação daquela criança. Se for uma situação de abuso, de violência doméstica, o conselho vai receber essa denúncia, vai tomar as providências que lhe cabem, eventualmente em consonância, né, num processo com o juiz da infância e do adolescente, o afastamento da criança da situação de risco, mas quem vai resolver isso vão ser os setores de assistência social da prefeitura, ou a Secretaria de Saúde e de Educação da Prefeitura e assim por diante. O Conselho vai ter que se abster da tentação de ele querer as coisas. Ele está no nível que é diferente do Conselho da Criança e do Adolescente, que estabelece as políticas gerais da criança e do adolescente. Não, o Conselho Tutelar é executivo, no sentido que ele acolhe, ele pode fazer coisas. Mas ele não é o fazedor, digamos, o executivo final. Quem vai executar são justamente os órgãos do Poder Executivo da Prefeitura. Bom, tudo isso é muito novo, nós estamos num processo de aprendizado político, de aprendizado democrático, e claro que a gente se coloca à disposição como professor de ciência política, como alguém que tem algumas décadas aí de experiência nesta área de participação democrática e de controle social dos órgãos públicos. Um grande abraço, encerramos aqui a nossa live, quero agradecer a sua presença e pedir para você fazer o que eu vou fazer nesse momento. Aliás, eu ter feito no começo, mas a gente se perde aqui com essa equipe imensa, que é o seguinte, fazer o compartilhamento. Peço aí para a Silvia, que sempre nos acompanha, faça um compartilhamento do que nós estamos discutindo aqui, dessa live. É importantíssimo para a gente poder ampliar o debate. Olha, está aqui, simples, você vem aqui compartilhar, clica, eu vou compartilhar num grupo. Se você não quiser, só dá um botão compartilhar, vai dizer compartilhar agora, imediatamente. Sim, você aceita. Eu vou compartilhar aqui nos nossos grupos, o Taubaté Viva, o Taubaté São Paulo e o Taubaté São Paulo Oficial, para o nosso amigo lá, não esqueço de falar, que sempre nos acolhe bem, o amigo Fabrício Junqueira. Olha aqui, Taubaté São Paulo também, acabamos de compartilhar. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Curta, compartilhe,
comente, esteja presente aqui amanhã, que tem mais assunto interessante para você. Um grande abraço.